Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Olá, meu nome é Vladimir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software. Você está no canal Gestão e Carreira na Prática. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante a respeito de perguntas. É muito importante você saber fazer perguntas. Nós estamos vivendo uma sociedade acelerada, em transformação, de uma forma que a humanidade jamais viu. Nós estamos dependentes de um ritmo muito mais veloz do que nós tínhamos até pouco tempo atrás. Isso significa que é muito importante que você entenda que todos da companhia são fundamentais para encontrar soluções. Não adianta mais nós acharmos que o líder, o gestor, o empreendedor é aquela pessoa que vai tomar todas as decisões, definir todos os caminhos, encontrar todas as soluções para os problemas que por acaso apareçam na frente da companhia. É importante entender que todo o grupo faz parte de encontrar essas soluções. Isso significa que o líder não é aquela pessoa mais que tem todas as respostas. Não podemos mais esperar do líder que ele seja aquela pessoa com um conhecimento profundo sobre tudo e encontre as respostas para todas as dúvidas de todos os membros da organização. O líder ele tem que ser uma pessoa muito mais focado, experiente, maduro em fazer perguntas do que eminentemente de encontrar respostas. O líder ele é uma pessoa curiosa, investigativa, que provoca as pessoas a reflexões. Você crescerá muito na carreira, na sua organização, se você for uma pessoa questionadora, com propósito, questionadora com características próprias e não pessoais, não ofensivas. Simplesmente você criticando processos, métodos, produtos, qualidade e não as pessoas em si. O que eu quero dizer com isso? Imagine certas situações em que você é o gestor de uma divisão, de um departamento e surge um problema naquele determinado departamento. As pessoas que estão naquele departamento, 10, 20, 30 pessoas que estiverem ali, têm muito mais capacidade de compreender os detalhes daquele problema do que o líder, que está envolvido numa visão um pouco mais ampla da coisa. O líder, o gestor, ele está enxergando muito mais do alto os problemas. As pessoas que estão dentro dos departamentos enxergam nos detalhes e por isso que eles são muito importantes. É por isso que o líder tem que ser uma pessoa que questiona. Quando alguém traz um problema, você perguntar o porquê que isso é feito assim. Por que o custo tem que ser dessa maneira? Por que nós precisamos de 5, 6 pessoas para fazer aquela determinada tarefa? Por que se usa aquele fornecedor? Quais são as pessoas envolvidas? Será que tem que ser assim? Será que não tem uma maneira de se fazer isso mais rápido, no menor custo, com uma qualidade superior? Essas provocações, dando objetivos, dando metas, faz com que você crie um clima dentro da organização, de tal maneira que todos entendam que todos são parte da solução. Vamos dar um exemplo como é que eu costumo fazer para criar esse ambiente dentro da empresa. Isso não é uma coisa que se fale e todo mundo sai praticando. Eles têm que, na verdade, aceitar esses questionamentos e as pessoas têm que ter a coragem de se manifestar, dizer, criticar. Como é que eu costumo fazer para criar esse clima? Imagina a seguinte situação hipotética. Eu estou na minha sala, tem lá 10, 12, 15 pessoas numa reunião sobre determinada coisa, um determinado problema, e uma determinada pessoa vira para mim e fala: Vladimir, eu estou com uma dúvida sobre isso, assim, assim, assim. Me passa um problema, um caso, uma situação. Eu já sei a resposta. Eu já sei o que eu quero orientá-lo. Mas eu não faço isso imediatamente. Normalmente, quando eu sou questionado sobre isso, eu abro para uma outra pessoa do grupo e falo o seguinte: ô fulano, o que você responderia para ele se você estivesse no meu lugar? E a pessoa dá o posicionamento. Se o posicionamento não for o que eu acredito, eu não corrijo ainda. Eu passo para um outro.
ô Ciclano, você concorda com o que ele falou? A resposta dele está certa? Você acrescentaria alguma outra coisa? Quando essa pessoa complementa, o outro fala, vem um terceiro e dá uma opinião, e eu tenho a oportunidade de conduzir e dizer que a união dessas ideias é que vai ser a resposta para aquela pessoa. Quando todos estão indo muito fora do que eu acredito, é a minha chance de orientar, treinar, capacitar, mostrar um caminho. Porém, isso nunca é feito no primeiro momento. Não me interessa para uma companhia como a Alterdata, e agora em 2021 com 1.800 pessoas, que todos fiquem esperando uma resposta minha ou do meu sócio. Não, nós temos que ter um ambiente. Para isso, nós temos que fomentar diariamente esses questionamentos. Então, quando alguém traz um problema, eu não aceito que esse problema venha sem um estudo. Então, se alguém entrar na minha sala e falar, olha, eu acho que a empresa tinha que fazer isso. Acha da onde? Por que você está achando isso? De onde você tirou essa informação? Que modelo matemático você usou para concluir? Qual foi a amostra que você pegou, sei lá, do número de clientes, número de problemas, número de vendas ou de um número de não vendas que te levou a essa conclusão? As pessoas na Alterdata já estão acostumadas a entenderem que tem que dar essas ideias embasados em alguns elementos. Quando o líder vai coletar esses elementos para trazer uma ideia, ele envolveu o time embaixo dele. Isso vai criando uma cadeia de participação em cima de uma determinada situação que partiu de uma pergunta. Será que tem que ser assim? Será que não pode ser de uma outra maneira? Essas perguntas são muito importantes. Então, antes de você querer dar as respostas de tudo, pare e pense se você antes provocou as pessoas com as perguntas certas. Se você teve a oportunidade de fazer aquela pessoa refletir sobre determinada ótica. Eu já vi várias situações aqui na Alterdata que, ao ser bombardeado com perguntas, a argumentação desmonta. Quando alguém tem uma ideia, traz um conceito e recebe 3, 4, 5, 6 perguntas sobre aquela coisa e ele não consegue responder. É sinal que ele não estudou, não se aprimorou, não coletou as informações completas para uma correta tomada de decisão. Então, a força das perguntas vão fazendo com que você crie um ambiente interessante que vai ajudar a todos, não só no desenvolvimento pessoal dos liderados, como no alívio do líder. Porque se tudo flui para cima dele, esse líder não tem tempo para mais nada. Ele fica o dia inteiro resolvendo problemas da sua equipe. Mas quando você empodera as pessoas para que eles encontrem essas soluções, porque você é um bombardeador de perguntas e você vai questioná-los sobre diversas óticas daquele determinado assunto, a coisa fica mais fluida. Porque eles estudam os problemas, encontram situações hipotéticas de soluções, trazem as soluções simplesmente para você decidir. Quando as decisões são simples, a própria liderança local, regional, de um setor decide. Quando são coisas mais amplas, escala e sobe na hierarquia para que eu decida junto com o meu sócio. Então nós temos que ser muito mais perguntadores do que respondedores. E muitas das vezes os seus liderados não estão preparados para isso. Você tem que fazer um processo de aculturamento. Alguns anos atrás, aqui na Alterdata, aconteceu um caso bem curioso. Na pesquisa de satisfação anual, que as pessoas colocam as coisas que eles acreditam que sejam boas, ruins, o que a empresa está fazendo de certo e errado, um determinado funcionário colocou o seguinte: eu estou muito desmotivado, porque o meu líder sabe menos do que eu. Ele é meu chefe, ele ganha mais e eu tenho mais conhecimento do que ele. Quando eu vi isso na pesquisa, eu chamei essa pessoa na minha sala e falei com ele o seguinte: falei, olha, você botou isso aqui na tua pergunta, eu queria entender um pouco mais, porque você falou uma coisa sensacional, que eu adorei, porque o que eu mais quero é que os líderes saibam menos do que você, menos do que os liderados. Aí ele ficou parado me olhando e, como assim? Ele é o líder? Eu falei, pois é, cara, ele é o líder. Você já imaginou o presidente do Brasil, se tivesse que entender de
todos os detalhes de todas as coisas que acontecem no país? É impossível. Na posição que eu estou, numa companhia com 1.800 pessoas, eu não tenho a menor ideia se o melhor produto de limpeza para limpar o banheiro é isso ou aquilo, se o carro da empresa precisou de uma manutenção ou não, se determinada produtividade lá de um setor pontual está boa ou ruim. Quem tem que saber isso são os líderes locais. O líder, na medida que vai subir na hierarquia, ele vai sabendo cada vez menos sobre detalhes. E ele tem que ser muito mais um orquestrador de talentos, provocando as pessoas, fazendo muitas perguntas, do que o contrário. Então, o colaborador que espera que o líder seja um gênio, muito mais inteligente, muito mais culto, muito mais esperto que ele está com a visão errada. Porque quem tem que brilhar na companhia são os colaboradores, não é o líder. O líder é um provocador do time. O líder é aquele que sabe fazer perguntas incômodas, aquelas que espetam, que provocam as pessoas a uma ação. De tal maneira que ele corrija algo, implemente algo, desenvolva algo. Pare e pense o quanto que você pode crescer na sua carreira se você for uma pessoa muito hábil em fazer perguntas.